Boa noite, queridos irmãos, graça e paz a todos, mais uma vez juntos aqui para a glória de Deus. Vamos dar início ao culto vespertino e, conforme for, talvez na próxima semana já tenhamos o culto público presencial mediante inscrições e nesta semana então nós estaremos confirmando. Curve a sua fronte, fecha teus olhos, vamos apresentar o melhor culto ao nosso Deus, porque Ele é digno. Pai de amor, de imensa bondade, louvado e exaltado seja o Teu nome. Mais uma vez, ó Deus, nós nos reunimos, ó Pai, pela forma de meios digitais, para glorificá-lo e para exaltá-lo. Ó Deus, nós não vemos a hora de estarmos juntos, em igreja, unidos, ó Deus, para, ó Pai amado, Te adorar e Te glorificar, ó Deus, matarmos a saudade, termos uma real comunhão, ó Deus, com os irmãos, uma real comunhão em igreja. E nós oramos para que o Senhor intervenha, abra todas as portas, permita que isso possa ocorrer o mais rápido possível. Senhor da glória, perdoe os nossos pecados, tenha compaixão de nós. Nós nos apresentamos ao Senhor rogando-lhe que aceite o nosso culto, que seja, ó Deus, esta noite, este culto, uma grande inspiração, que o Senhor fale a nós de maneira extraordinária e que, ó Deus, a Tua palavra faça morada em nosso coração, que cada ato deste culto seja unicamente para a glória do Teu nome. Portanto, repreenda o mal e dá-nos a Tua paz. Oramos agradecidos em o nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, nós teremos um louvor, uma adoração, e após este momento de louvor, teremos a leitura pública das Escrituras. Vamos adorar ao Senhor. Vim para adorar-te.
Graça e paz, irmãos. Leremos agora o capítulo 5 de Provérbios. Meu filho, dê atenção à minha sabedoria, incline os ouvidos para perceber o meu discernimento. Assim você manterá o bom senso e os seus lábios guardarão o conhecimento. Pois os lábios da mulher imoral destilam mel, sua voz é mais suave que o azeite, mas no final é amarga como fel, afiada como uma espada de 2 gumes. Os seus pés descem para a morte, os seus passos conduzem diretamente para a sepultura. Ela nem percebe que anda por caminhos tortuosos e não enxerga a vereda da vida. Agora então, meu filho, ouça-me, não se desvie das minhas palavras, fique longe dessa mulher, não se aproxime da porta de sua casa, para que você não entregue aos outros o seu vigor, nem a sua vida a algum homem cruel, para que estranhos não se fartem do seu trabalho e outros não se enriqueçam à custa do seu esforço. No final da vida você gemerá com sua carne e seu corpo desgastados. Você dirá: como odiei a disciplina, como meu coração rejeitou a repreensão. Não ouvi os meus mestres, nem escutei os que me ensinavam. Cheguei à beira da ruína completa, à vista de toda a comunidade. Beba das águas da sua cisterna, das águas que brotam do seu próprio poço. Por que deixar que as suas fontes transbordem pelas ruas e os seus ribeiros pelas praças? Que elas sejam exclusivamente suas, nunca repartidas com estranhos. Seja bendita a sua fonte. Alegre-se com a esposa da sua juventude, gazela amorosa, corça graciosa, que os seios de sua esposa sempre o fartem de prazer e sempre o embriaguem nos carinhos dela. Por que, meu filho, ser desencaminhado pela mulher imoral? Por que abraçar o seio de uma leviana? O Senhor vê o caminho, os caminhos do homem e examina todos os seus passos. As maldades do ímpio o prendem. Ele se torna prisioneiro das cordas do seu pecado. Certamente morrerá por falta de disciplina, andará cambaleando por causa da sua insensatez. Oremos. Pai Santo, grandioso Deus, bendizemos ao Senhor e te agradecemos pela tua bondade em nos conceder a tua palavra. Esta palavra, Deus, que nos instrui, que nos ensina o caminho que devemos seguir, tua palavra que nos corrige, nos disciplina, nos orienta, Pai, também nos fortalece, nos conforta. Obrigada, Senhor Deus, pela tua palavra santa. E nesta noite, Senhor Deus, nós ouvimos da tua parte que devemos, ó Deus, manter uma vida de fidelidade conjugal e não nos envolvermos, ó Deus, com adultério. Portanto, Deus, pedimos que o Senhor santifique os nossos corações, porque dele depende toda a saída da vida, Deus. Pedimos que o Senhor nos ajude a termos, ó Pai, uma vida conjugal saudável, Pai, que os nossos irmãos e irmãs sejam todos guardados do pecado, Senhor Deus, do adultério. Santifica, Deus, as nossas vidas, a nossa igreja, abençoe os casais, para que eles sejam felizes na tua presença, observando, Deus, os teus preceitos. Traga saúde, Deus, a cada casal e a cada família. Obrigada, Senhor Deus, porque nos ensina a sabedoria. E pedimos que o Senhor assim, ó Pai, venha nos abastecer, para que todas as nossas decisões glorifiquem o Teu nome. Em nome de Jesus oramos, agradecidos. Amém. Somente o Senhor é santo, não há nenhum outro. Por isso nós vamos declarar agora a santidade do nosso Deus. Cantemos: Santo, Santo, Santo. Deus onipotente.
irmãos, vamos adorar o nosso Deus com aquele cântico bastante conhecido de toda a nossa igreja. Ele é exaltado, para sempre exaltado. Cantemos. Louvado seja o nome do Senhor. Nós louvamos a Deus pela bênção do louvor, da adoração, dessa equipe abençoada que prepara o nosso coração para ouvirmos a mensagem de Deus. Pois bem, queridos irmãos, hoje o texto se fundamenta, ou melhor dizendo, o sermão se fundamenta no texto do Evangelho do Senhor Jesus segundo Marcos, capítulo 10, versículos 17 a 31. É o texto que trata do jovem rico. E o título da mensagem é Os quesitos necessários para alcançar a vida eterna. Os quesitos necessários para alcançar a vida eterna. Vamos lá, acompanhe a leitura junto comigo. Eu estou aqui na versão NVI. A minha versão diz assim: quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele e lhe perguntou: bom mestre,
Que farei para herdar a vida eterna? Respondeu Jesus: por que você me chama bom? Ninguém é bom, a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou: mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele: vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras, mas Jesus repetiu: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram perplexos e perguntavam uns aos outros: neste caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Amém. Que Deus nos abençoe com a sua palavra, irmãos. Vamos orar mais uma vez? Pai de amor e de imensa bondade, louvado e exaltado seja o teu nome. Como é bom, Deus, estarmos diante da tua palavra, podermos ler de forma pública. Louvado e engrandecido seja o teu nome. Nós suplicamos, ó Deus, que o Senhor use de misericórdia, abrindo o nosso coração, o nosso entendimento, para que possamos entender a tua palavra pregada, que ela transforme a nossa vida em melhores cristãos, que saiamos ávidos aqui deste culto, para colocarmos estes princípios, ó Deus, em nossa vida, em prática, e assim possamos desfrutar das tuas ricas e preciosas promessas. Nós oramos ainda para que tu repreendas o mal e dá-nos a tua paz. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Glória a Deus. Os quesitos necessários para alcançar a vida eterna. Esse título é tirado da pergunta do jovem rico, que se dirige ao Senhor Jesus, dando-lhe sobre o que farei para herdar a vida eterna. Uma pergunta bem conhecida de todos nós. As pessoas fazem essas perguntas. Aliás, há algum tempo atrás, o Bradesco ele procurava uma senha com a seguinte pergunta, semelhante a essa aqui, dizendo: o que eu preciso fazer para ser salvo? E aí você ia lá e digitava uma resposta, e essa resposta seria a sua senha. Então é uma pergunta que as pessoas podem até não verbalizar, mas elas se preocupam com isso. E no caso do jovem rico, nós veremos adiante sim, mas só para adiantar, muito provavelmente essa pergunta reflete uma dúvida ou um desejo de aprovação pelas suas obras. O texto de Marcos é um texto extraordinário, mostra muita ação, é um texto com 16 capítulos, 3 divisões, que fala sobre o serviço de Cristo, fala sobre o sacrifício de Cristo e fala também sobre o sucesso de Cristo. Jesus aqui nesse contexto estava se dirigindo para o seu martírio quando encontra o jovem rico, ou o jovem rico o encontra. E a mensagem de Marcos é mais ou menos isso. Assim como o Senhor Jesus serviu pregando o Evangelho, indo ao encontro das necessidades, também nós devemos agir da mesma forma. E essa narrativa do jovem rico lembra muito, meus irmãos, aquele indivíduo que aceita o Senhor Jesus, a princípio como seu Senhor e como seu Salvador, mas muito mais como Salvador, e a partir do momento que ele vai
crescendo e vai conhecendo um pouquinho mais do Evangelho, ele vai percebendo que a sua fé ela vai sendo apertada, né, ou sendo esclarecida com relação à área de senhorio de Jesus em sua vida. Então ele já começa a ficar meio que ressabiado. Se ele realmente nasceu de novo, se ele realmente foi alcançado pela graça de Deus, então ele vai seguir o caminho com Jesus. Mas se não, quando a fé começa a invadir o seu conforto, as suas paixões pessoais, as suas questões íntimas, enfim, o seu bolso, e ele fala, opa, isso não. E muitas pessoas estão assim hoje na igreja contemporânea, sejam históricas ou neo-ortodoxas, contemporâneas. Muitos não querem que a fé cristã invada a sua privacidade. Então começam a procurar uma igreja que se molda ao seu conforto. E o pior de tudo é que encontram, viu? Porque há igrejas que realmente se propõem a não pregar o verdadeiro Evangelho e então deixar você confortável, desde que você contribua. E lamentavelmente é a realidade que nós vivemos nesses dias. Então esse texto essa mensagem tenta responder a esta indagação. Mas vamos dar uma passadinha pelo texto para nós comentarmos um pouco antes de entrarmos na aplicação propriamente dita. A gente percebe que um homem rico, Mateus diz, um jovem rico, ele corre em direção, não só corre, mas ele se põe de joelhos diante de Jesus. Então não é nada comum um homem correr em público, mesmo não sendo rico, quanto mais rico, e se ajoelhar. Então é perceptível de que boa intenção havia, sim, havia boa intenção, mas também havia dúvida acerca da sua salvação. Mas ele tem essa postura, ele se prostra diante de Jesus, e ele diz nesta narrativa de Marcos: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então o Senhor Jesus, antes de tudo mais, já responde de cara para ele: por que você me chama de bom? Porque ninguém é bom, a não ser Deus. Deus Pai é bom. Então esse texto mostra que o Senhor Jesus abre mão do seu atributo de bondade, mas ele faz isso para ensinar aquele jovem que ele também não era bom, embora ele tivesse toda aquela postura em público, apesar de talvez estar fazendo boas obras, tendo recursos, podendo ajudar muitas pessoas. O Senhor Jesus diz claramente que ele não é bom, ninguém é bom, e por inferência o inclui também. E o Senhor Jesus passa a elencar os mandamentos. O Senhor Jesus apresenta exigências humanas, exigências sociais, mandamentos que diz respeito à vida, à verdade, à ética e à família. Ele diz: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, e ainda honra o teu pai e tua mãe. Na versão de Mateus vai incluir: ama o teu próximo como a ti mesmo, e você terá cumprido a lei. Bom, esse jovem, aparentemente, ele continuava muito bem na fita diante da expectativa dele. E ele declara imediatamente: mestre, eu tenho feito tudo isso desde a minha adolescência. E Jesus olhou para ele e o amou. A ideia desse jovem é que a salvação dependesse só de fatores externos, ou do que precisa ser feito, como se a salvação dependesse de obras. E Jesus olhou para ele e teve compaixão, porque não é uma disposição externa. A salvação requer uma postura de coração, arrependimento,
fé, contrição, reconhecimento de quem é Jesus. E o Senhor Jesus olha para ele e diz: falta-lhe ainda uma coisa. E havia algo naquele jovem que estava faltando, muito provavelmente o primeiro mandamento, além de outros, que diz: não terás outros deuses diante de mim. E os recursos deveria ser o seu Deus, deveria ser aquilo que ele apegasse. E o Senhor Jesus diz: vá, venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. E depois você vem e siga-me. Ele ficou abatido, ele se afastou triste, o texto diz, porque ele tinha muitas riquezas. E além de ter muitas riquezas, as riquezas também o tinham. E as riquezas, segundo Timóteo 6,10 diz, tornam-se a raiz, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E o Senhor Jesus diz que nós não podemos adorar a dois senhores. Então a riqueza, ela torna-se um senhor na vida de quem a possui. E não quero fazer nenhuma apologia a recursos. Nós precisamos entender que Deus, Ele permite sim que haja na sua igreja pessoas abastadas, desde que essas pessoas entendam que são meros administradores. E o Senhor Jesus se volta então para os discípulos e diz como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. E os discípulos ficaram admirados com essa palavra, ficaram admirados. O Senhor Jesus continua dizendo: é muito difícil um rico entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Alguns entendem que esse fundo de uma agulha eram algumas portinholas que estavam ao lado das portas principais, e à noitinha, quando se fechavam, então passavam-se as mercadorias por ali, e às vezes eles tentavam arrastar um camelo por dentro daquela portinhola. Eu prefiro entender que quando o Senhor Jesus fala dessa monstruosa impossibilidade do rico ser salvo, Ele quer dizer camelo mesmo, e quer dizer agulha mesmo. Então é muito difícil um rico entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E os discípulos então ficaram perplexos, perguntavam uns aos outros: então quem é que pode ser salvo? Quem? E eles raciocinaram corretamente, porque não há como o homem ser salvo por si mesmo. Ele está morto nos seus delitos e pecados. Ele precisa ser despertado pelo poder da palavra de Deus. Ele precisa então ser despertado por Deus, ser colocado a fé no seu coração, porque por ele mesmo ele está completamente morto nos seus pecados, sem vida, e o morto não responde, o morto não pode reagir. E o Senhor Jesus diz para eles: olha, para o homem é impossível, mas para Deus não, para Deus tudo é possível. Então, para o homem é impossível, mas para Deus não é impossível, para Deus é possível. Diante desses comentários preliminares, nós então chegamos, à luz desse texto, trazer aqui uma possível resposta sobre os quesitos necessários para se alcançar a vida eterna. Eu estou dizendo possível respostas, mas são as respostas exatas que a Bíblia nos apresenta. E eu proponho então 5 lições. Vamos a ela. A primeira, olha aí na sua tela. A vida eterna é alcançada pela demonstração da bondade de Deus. Esse texto deixa claro, bem no comecinho da perícope, que nós percebemos a resposta do Senhor Jesus, quando diz: ninguém é bom a não ser um que é Deus. Somente Deus é bom. Por isso, a vida eterna, a vida no reino dos céus,
só é alcançada pela bondade de Deus. Não há como nós obtermos a vida eterna se não for por um Deus bondoso que nos amou, um Deus bondoso que enviou o Senhor Jesus para morrer na cruz, para nos salvar. Portanto, só mediante a sua bondade em escrever os nossos nomes no livro da vida antes da fundação do mundo, ele se mostra um Deus bondoso, porque ele nos conheceu primeiro e ele nos amou. Acompanhe comigo um texto de Efésios 2, versículos 6 e 7, que diz: Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Então vejam que o Senhor Jesus demonstra essa sua bondade mediante a sua incomparável riqueza da graça, e a partir dessa sua bondade, então, nós somos alcançados por Ele, porque Ele é um Deus bondoso, um Deus amoroso. Então, quantas vezes nós percebemos nos evangelhos, quando as pessoas buscam um favor de Deus, nós percebemos a palavra: tenha misericórdia, tenha misericórdia, tenha misericórdia. E isso trata exatamente porque nós não somos dignos. Todas as bênçãos que o Senhor confere a nós, a salvação, o desdobramento dela, é demonstração da sua graça, que em sua etimologia, como já falamos, é favor imerecido. Então essa é a primeira lição. A vida eterna é alcançada pela demonstração da bondade de Deus, porque só Ele é bom. Diga-se de passagem, toda bondade que em nós pode ser encontrada, em nossas ações, emana de Deus. É Deus agindo em nós e por intermédio de nós. É a manifestação de Deus, porque a palavra de Deus diz que toda boa dádiva e dom perfeito vem do Pai das luzes, onde Deus está assentado. Vamos à segunda lição. A vida eterna é alcançada pelo compromisso de amor ao próximo. A vida eterna é alcançada pelo compromisso de amor ao próximo. Veja que quando ele pergunta sobre o que ele precisava fazer para ser salvo, o Senhor Jesus agora parte não de uma disposição do coração. Os primeiros mandamentos dizem respeito a Deus, mas agora uma disposição de ação. E essa disposição de ação diz respeito aos homens. Exatamente isso vai ao encontro da pergunta: o que eu preciso fazer para ser salvo? Então, se o Senhor Jesus vai responder: não matarás, não adulterarás, não furtarás, e assim por diante. Agora, esse texto mostra claramente que nós temos um compromisso com o próximo. Nesses tópicos que nós encontramos no texto de Marcos, exatamente aqui nessa perícope do jovem rico, nós percebemos que todas elas estão juntas. Isso é, você não consegue ter um relacionamento com Deus se o seu relacionamento com Deus não implique num relacionamento de amor para com o próximo. E aí lembramos de novo o resumo do pecado: amarás a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Portanto, o compromisso de amor ao próximo é fundamental para que nós mostremos evidência de que somos filhos de Deus e a vida externa está ao nosso alcance, porque Ele é um Deus bondoso, um Deus amoroso, e agora esse amor trabalha no nosso coração a fim de que a gente possa aceitar o nosso próximo. Essa dinâmica, ela não diz respeito só à família, ela não diz respeito só à igreja, mas ao próximo diz respeito a todas as pessoas.
independente da sua raça, independente da sua religião, independente de qualquer coisa, nacionalidade, nós precisamos reconhecer o próximo como alvo do nosso amor. E se isso não está acontecendo, isso precisa ser tratado. É fundamental que nós tenhamos uma disposição natural, não exatamente natural do ponto de vista de nós mesmos, mas natural porque Deus já operou no nosso coração, para que amemos as pessoas, para que possamos dar devida atenção às pessoas, socorrer em suas necessidades. Isso é o mesmo cuidado que você tem com você ter esse cuidado para com as pessoas. Então não há como você querer ter um relacionamento com Deus e você não ter diálogo, comunhão vertical, mas não ter comunhão horizontal. Não quer saber de ninguém. Isso não existe. Cristianismo é relacionamentos. Nós precisamos então desprender, pedir a Deus que trabalhe no nosso coração e que nós não tenhamos a dificuldade de aceitar o nosso próximo e de amá-lo. Terceira lição sobre os quesitos para alcançar a vida eterna. Acompanhe comigo aí. A vida eterna é alcançada pela renúncia das riquezas deste mundo. Bom, isso não diz respeito só aos jovens, ou só ao jovem rico, melhor dizendo. Diz respeito a todas as pessoas. Então, veja que o Senhor Jesus, quando o jovem responde que tem feito tudo desde a adolescência, o Senhor o amou e diz: falta-lhe uma coisa. A questão que impedia aquele jovem de ter um pleno relacionamento com Deus eram as suas riquezas. E as riquezas, ela pode ser um perigo. Lucas 14:33 diz: da mesma forma, qualquer de vocês que renunciar a tudo que possui não pode ser meu discípulo. E ainda Mateus 19:29: e todos que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Então esse texto mostra um princípio do cristianismo, um princípio para se obter a vida eterna, um princípio para um relacionamento com Deus: renúncia. Você precisa abrir mão de tudo aquilo que possa estar impedindo o melhor relacionamento contigo, com Deus, e consequentemente aquilo que impede que você tenha a paz de Deus no seu coração. Então às vezes é uma pessoa, é um relacionamento, às vezes é uma mania, uma idiosincrasia, um vício, às vezes é uma prática que você acha que é muito comum, às vezes é um trabalho, mas nós precisamos ser transparentes com Deus e abrir o coração para o Senhor e falar: Deus, olha, eu não tenho forças, mas eu quero renunciar a isso para te servir. Então as riquezas desse mundo não precisam ser necessariamente dinheiro, recursos financeiros, mas pode ser algo que para você é algo de muito valor e que esteja então obstruindo o seu relacionamento com Deus. Então não existe cristianismo sem renúncia, e o Senhor Jesus fez exatamente isso. Ele renunciou à sua deidade, ele encarnou, ele não, sendo Deus, não usurpou o ser igual a Deus, e ele viveu na forma de homem, agiu pelo poder do Espírito de Deus, e ele enfrentou tantas intempéries humanas que culminou na cruz do Calvário, porque ele nos amou, porque ele cumpriu com o propósito do plano da redenção, e esse propósito do plano da redenção culminou no sangue derramado do Senhor Jesus, para que nós pudéssemos ter vida em Cristo. Então, meus irmãos, a renúncia é algo que precisa ser trabalhado. Conforme nós vamos crescendo na fé, você vai abrindo mão das coisas que você tem,
entendendo que elas podem ser úteis, mas elas não são mais prioridades na sua vida. Você vai dando mais espaço a Deus, você vai reconhecendo que tudo que você tem, todos os recursos, todas as coisas é de Deus, a sua família é de Deus, os filhos são de Deus, os recursos são de Deus, e você vai renunciando. Essa postura de renúncia vai culminar num relacionamento mais precioso, e a manifestação do poder de Deus será muito mais efetivo na sua vida. Portanto, a vida eterna é alcançada a partir da renúncia, a renúncia das riquezas desse mundo. Esse era o grande problema daquele jovem rico. Em quarto lugar, acompanhe comigo, a vida eterna é alcançada pela exclusividade do senhorio de Deus. Vejam que agora vai se apertando um pouquinho. O texto diz: Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. E aí fala o exemplo do camelo. E nesse texto que fiz menção, agora nós lemos em Mateus 6, 24, que diz: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Vejam que, como nós falamos no comentário do texto, é que as nossas riquezas acabam se tornando um senhor nosso, e em consequência disso, um ídolo em nossa vida. E desse cuidado nós precisamos ter. Falamos no início também sobre a questão do senhorio, aceitarmos a Jesus como Salvador, mas também como Senhor. Uma vez que Jesus é o nosso Senhor, nós precisamos submeter a Ele tudo o que nós quisermos, porque Ele é dono da nossa vontade, Ele é dono da nossa vida, Ele é dono dos nossos projetos, e isso é o verdadeiro cristianismo. Quando eu penso em segunda bênção, quando muitos acham que a segunda bênção é o batismo com o Espírito Santo com evidência de línguas, e a Bíblia é clara que esses sinais houve sim no início da igreja, mas o batismo com o Espírito Santo acontece mesmo naqueles que não falam línguas estranhas, e isso acontece no momento da conversão. Mas se nós falarmos uma segunda bênção, eu diria que a segunda bênção é você reconhecer a Jesus, o teu Senhor, em toda a sua vida, em todos os momentos da sua vida. Você andar submisso a Ele, sujeito a Ele, como o Senhor Jesus fez com relação ao Pai, na oração ali do Getsemane, quando ele orou, mas ao mesmo tempo ele disse: mas seja feita a sua vontade. Ou naquele momento, quando a mãe dos filhos de Zebedeu pediram ao Senhor Jesus que um fique à direita, outro à esquerda, e o Senhor Jesus humildemente disse: isso não me compete, isso é para cumprir com os propósitos do Pai, é Ele que vai decidir. E muitas posturas de Jesus mostrando essa sujeição ao Pai, nós aprendemos com o Senhor Jesus que Ele é Senhor das nossas vidas. Já temos dito: você não tem o direito de fazer da sua vida o que você bem entender. Você pode até não ser membro de uma igreja cristã, evangélica ou qualquer coisa, mas ainda assim Jesus é Senhor. A Bíblia é clara em dizer que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor. Então há muitas coisas que Deus tem colocado em nossas mãos e lamentavelmente tem nos subido à cabeça. E aquele jovem precisava entender que tudo pertence a Deus, que Ele não é dono de nada. E muitos problemas que acontecem em nossas vidas, nós precisamos ir direto ao Senhor, ao chefe, chegarmos diante dele e apresentarmos as nossas questões ao Senhor. Então a vida eterna é alcançada pela exclusividade do senhorio de Deus, que é um desdobramento da aplicação anterior que fala sobre renúncia. E finalmente, meus irmãos, nós chegamos na última etapa, quinta lição. Dá uma olhada aí.
A vida eterna é alcançada mediante o plano redentor de Deus. A vida eterna é alcançada mediante o plano redentor de Deus. O texto que fundamenta essa aplicação diz assim: os discípulos ficaram perplexos e perguntavam uns aos outros: neste caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. E ainda o texto de Romanos, que diz assim: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Vejam que para o homem realmente é impossível ser salvo. Não quero entrar nesse assunto controverso, mas permita pelo menos uma pequena fala, que é a questão do livre-arbítrio. Às vezes os homens enfatizam tanto o livre-arbítrio que acreditam que a salvação acaba dependendo exclusivamente do homem, ou dependendo do homem. Eu prefiro entender que nós perdemos esse livre-arbítrio lá no Éden. A nossa natureza é decaída e hoje nós temos uma espécie de uma livre agência. Nós temos uma escolha, porém limitada, mas não uma escolha para escolher a Deus ou rejeitar a Deus, escolher a salvação ou rejeitar a salvação. Isso não nos cabe. É o plano redentor que estabelece a vida eterna a todos aqueles que creem, e mediante o arrependimento e a fé, então nós somos justificados gratuitamente por sua graça, e isso mediante a redenção de Cristo, porque a salvação ela não é de graça, a salvação não é pela graça, mas sangue foi derramado para cobrir as nossas transgressões. Então o plano redentor de Deus mostra exatamente isso. O Senhor então estabeleceu a lei para que os homens pudessem reconhecer o seu pecado, eles pudessem reconhecer que não conseguiriam cumprir a lei. E então depois o Senhor estabeleceu o seu plano, a vinda do Senhor Jesus, para que cumprisse a lei, para que então pudesse ser perfeito, e o seu sacrifício então ele cobre os pecados de todos aqueles que creem. Então o Senhor Jesus ele é o segundo Adão. Enquanto Adão trouxe condenação a toda a humanidade, o Senhor Jesus traz salvação a todos aqueles que creem nele. Então o plano da redenção é exatamente esse. Não há como chegar a Deus e desfrutar da vida eterna senão pelo único mediador, que é o Senhor Jesus Cristo, e por ele nós somos justificados. A vida eterna ela é alcançada assim mediante esse amor de Deus, esse plano de Deus que inclui o seu amor, o reconhecimento do nosso pecado, a nossa contrição, nosso arrependimento, a nossa fé, a nossa decisão pessoal, uma vez que a salvação ela não é coletiva, familiar, congregacional, ela é individual, e nós precisamos então ter esse encontro pessoal com Cristo mediante o seu plano redentor. E a todos aqueles que creem, a Bíblia diz, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Portanto, nem todos são filhos. E se alguém crê em Jesus, mostra a evidência de que antes da fundação do mundo o seu nome estava escrito, porque Deus nos amou primeiro, porque Deus nos conheceu de antemão e nos escolheu não por mérito, mas pelos seus propósitos. Portanto, então eu concluo a esta pergunta do jovem rico, que, mudando a frase, fica: quais são então os quesitos necessários para se alcançar a vida eterna? Então, primeiro, pela bondade de Deus que alcançamos a vida eterna. Segundo lugar,
por um compromisso de amor ao próximo, eu preciso fazer um voto por isso. Eu preciso pedir para Deus transformar a minha vida, mas eu preciso assumir esse compromisso de amor ao próximo, e o próximo é aquele que estiver mais próximo. Terceiro, a renúncia das riquezas deste mundo, aquilo que para mim é muito valoroso, eu preciso abrir mão de tudo, nada pode obstar o meu relacionamento com Deus. Quarto, exclusividade do senhorio de Deus. Deus é Senhor, Ele é dono da minha vida, das minhas vontades, Ele que dirige meus passos. Eu preciso perguntar, pedir permissão a Ele, considerar Deus em todas as coisas. Então, esse quarto é a exclusividade do senhorio de Deus. E em quinto, mediante o plano redentor de Deus, quando o sangue de Jesus é derramado para cobrir as nossas transgressões. Eu quero orar por você, quero orar pela sua vida. Como é que está a sua vida com Deus? Como é que está o seu relacionamento com Deus? Talvez você precise abrir mão de alguma coisa para Deus fazer uma obra extraordinária em sua vida. Precisa quebrar o seu orgulho. Diga para Ele: Deus, eu não tenho forças. Diga a Deus: olha, eu preciso abrir mão disso, mas eu não consigo. Mas Deus nos reúne aqui neste culto e neste momento para firmar a nossa salvação. Nós podemos ter certeza absoluta da salvação pelo Espírito Santo em nós, conforme Romanos 8 vai nos ensinar. E se você tem dúvida acerca da sua salvação, eu quero que você ore junto comigo, murmurando baixinho no seu coração, e em seguida eu quero orar por você. Curva a sua fronte, feche teus olhos e diga assim: Senhor Deus, perdoe todos os meus pecados. Eu reconheço que só por meio do Senhor Jesus é que eu posso ser salvo. Eu abro meu coração para que o Senhor Jesus seja o meu Salvador pessoal e meu único Senhor. Se há alguma riqueza, se há qualquer coisa que esteja atrapalhando o meu relacionamento contigo, ó Deus, ou a tua obra em minha vida, eu quero abrir mão nesta hora e quero pedir as tuas forças e a tua ajuda. Eu consagro a minha vida a Deus, consagro a minha vida a Jesus. Eu entrego totalmente a minha vida a Jesus e faço isso para a glória de Deus e em nome de Jesus. Amém. Continue com os seus olhos fechados. Pai de amor e de imensa bondade, graças nós te damos por esta narrativa tão preciosa que nos mostra, ó Deus, o quanto o Senhor nos amou, que mostra, ó Deus, que a salvação não é por méritos humanos, nem por obras, mas mediante a tua bondade. Senhor da glória, que a tua bondade ela venha nos cobrir, venha nos transformar, a fim de que possamos amar o próximo, a fim de que possamos renunciar tudo o que for necessário, ó Deus. Ó Deus amado, que nós possamos tê-lo como nosso Senhor, nosso dono e proprietário, e que possamos reconhecer que só pelo teu plano redentor, mediante o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, é que nós podemos ter a vida eterna. Então, ó Deus, tenha compaixão de nós, nos abençoe, nos santifique, encha-nos do teu Espírito Santo e nos dê toda a vitalidade para andarmos na tua presença. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus e oramos ainda para que o teu grande amor, ó Pai, a graça maravilhosa do Senhor Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam com a família central, sejam com cada vida que participa deste culto, cada família representada, e seja com o povo de Deus espalhado na terra, hoje e eternamente. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, neste momento nós teremos um momento de louvor, um momento de adoração. E você então tem a
a oportunidade de poder adorar a Deus com os seus dízimos e com as suas ofertas. E com esse louvor final, nós estaremos então encerrando o culto vespertino, que agora já é noite, né? E eu queria lembrá-lo que muito provavelmente no próximo domingo, que já é o primeiro domingo do mês de agosto, nós tenhamos já a liberação para o funcionamento da nossa igreja. As obras estão praticamente concluídas, faremos apenas as adaptações no tempo para cumprir com os protocolos exigidos pela lei e também para a sua segurança, para o seu conforto. Então nós faremos isso mediante algumas inscrições. A nossa ideia é que tenhamos sim os 2 cultos no horário das 9, no horário das 18 horas, e nesses 2 cultos então teremos então a ceia do Senhor, que há muito tempo nós não temos, porque nós cremos e entendemos que a ceia ela é um ato de adoração, uma ordenança que deve ser celebrada de forma presencial, não virtual. Então, no temor do Senhor, nós queremos que você ore, espere aí os avisos, então você será notificado sobre os cultos dessa semana. Eu não sei exatamente, depois veremos com o Rinaldo a capacidade, né? Sabemos que é um percentual de 25% da nossa capacidade, então por isso nós teremos 2 cultos. Então quem vem de manhã não precisa vir à noite e vice-versa, tá certo? Então vamos orar para que a gente possa, já nesse mês de agosto, muito provavelmente no próximo domingo, já termos esse culto presencial. Então fique com louvor, Deus abençoe e tenha uma semana de vitória, para a honra e glória de Deus. Que você continue aí participando das devocionais, essas mensagens curtas, e nós vamos fazer o possível, né, para que a gente continue mandando essas mensagens, né? Então, forte abraço aí, que Deus abençoe. Muito bom render louvores ao nosso Deus. E eu quero continuar adorando junto com os nossos irmãos, amigo de Deus. Cantemos.